Ansiedade, o mal da atualidade é o tema do vídeo de hoje. Vamos falar o que é ansiedade, da onde ela vem, por que ela acontece, como tratar. Então, se você é curioso da ansiedade, se você já sentiu sintomas da ansiedade, se você conhece alguém que já sentiu ansiedade, fica comigo até o final desse vídeo, que eu tenho certeza que ele vai te clarear muito as ideias. Para você que está chegando agora aqui nesse canal, que não me conhece ainda, eu sou Fabiana Fux, eu sou psicóloga há mais de 20 anos, sou Master Coach, mentora e palestrante. Já dei muitos treinamentos em empresas, treinamentos de saúde mental, então é com bastante experiência, tanto da prática clínica quanto do ambiente corporativo, que eu vou falar um pouquinho sobre esse assunto que hoje vem dominando muitas histórias, muitas pessoas e fazendo com que muita gente boa viva e sofra com essa emoção. Pois é, a ansiedade é uma emoção. Mas antes da gente entrar no conteúdo propriamente dito, se você ainda não é inscrito aqui nesse canal, já vem aqui embaixo, se inscreve, clica no sininho, ativa as notificações para você deixar o YouTube te avisar de todos os vídeos que eu postar às segundas e quintas-feiras. Então, bora para esse conteúdo que eu gosto de ir direto ao assunto. Chega de enrolação. Bom, para começo de conversa, o que é a ansiedade? Bom, nesses anos todos, são 23 anos atuando como psicóloga em consultório clínico, e eu já tratei muitas, mas muitas pessoas que chegaram com sintomas de ansiedade. A ansiedade, gente, é uma emoção. Como assim uma emoção? Sim, assim como existe a tristeza, a alegria, o medo, a raiva, existem outras emoções. E a ansiedade é uma emoção. O que quer dizer emoção? É algo que interfere no seu corpo, que ele é visceral, é diferente do sentimento, que é algo mais elaborado. Exemplo, a paixão é uma emoção, ela mexe com o corpo, você sente a química da paixão, e o amor, ele é muitas vezes muito mais sentimental, tá ligado a um processo que é elaborado. Mas isso é só um exemplo básico. Vamos falar da emoção ansiedade? O que a ansiedade faz no corpo? A ansiedade, ela é uma expectativa do futuro. Normalmente, dentro dessa expectativa do futuro, existem outras emoções. Em vez de você ficar no aqui e no agora, conectado no seu estado de presença, certo do que está acontecendo, do que você pode ver, sentir, pegar na sua vida, as pessoas ansiosas, elas têm uma tendência a sair do agora e ir pensando lá no futuro. Esse pensando lá no futuro faz com que a pessoa vá mentalmente para um momento que não é o agora, com todas as angústias e as preocupações de algo que nem aconteceu. Então, a ansiedade faz você ir em lugares que talvez nunca aconteçam. Só que quando a pessoa está vivendo uma situação ansiosa, quando a pessoa está vivendo um quadro ansioso, ela não costuma ter essa consciência, essa clareza de que ela está vivendo algo mental que talvez nunca aconteça. Quando eu era mais nova e que eu vivia experiências de ansiedade, eu criei uma forma de barrar isso. Por conhecer, eu falava para mim, eu não vou sofrer por antecipação de uma coisa que talvez nem venha a existir. E assim, eu fui freando os impulsos ansiosos que o meu corpo às vezes queria deixar acontecer. Então, eu barrava com o processo psíquico, com o pensamento. Porque o que dispara a emoção? Um pensamento anterior. Então, pessoas que ficam muito no futuro, pessoas que ficam muito preocupadas, elas acabam sentindo a ansiedade. Ao longo da prática toda de consultório, atendendo várias pessoas, eu digo que eu sou uma Sherlock Holmes
das emoções e do processo psíquico, investigando as experiências das pessoas, eu percebi o quê? Que situações a ansiedade costuma vir? Claro, muita teoria junto, né? Mas com a prática eu fui percebendo que quando a pessoa se sentia sozinha, muitas vezes a ansiedade aflorava. E entendi que muitas vezes o sintoma da ansiedade vem fazer companhia para aquela pessoa que está se sentindo só de forma completamente inconsciente. Então, olha que interessante. A ansiedade é uma emoção e que vem como um sintoma, muitas vezes, para calar algum incômodo interno. Então, já falamos aqui o que é a ansiedade. Agora, como é que ela aparece? A ansiedade aparece de várias formas. Existe a ansiedade generalizada, você sente ela no corpo todo. Existem os sintomas físicos da ansiedade, que são muito comuns. Existe uma ansiedade leve, existe uma ansiedade moderada e existe uma ansiedade grave. Uma ansiedade leve é corriqueiro, todo mundo tem, porque ela é uma emoção, faz parte da vida. Então, vamos lá. A gente se cura 100% da ansiedade? Não, isso é utopia. A gente aprende a lidar, a gente aprende a controlar a ansiedade. Porque se ela faz parte do ser humano, eu consigo extinguir? Não. Quer ver uma ansiedade normal, natural? Você vai fazer uma prova, você tem um encontro, você quer muito que aquilo aconteça, é natural você ficar ansioso. É uma ansiedade boa, desde que você controle, desde que você aprenda a lidar com aquilo. Você tem uma prova, você se prepara, você estuda, você vai bem para a prova. Você tem um encontro, você quer muito encontrar aquela moça, você quer muito encontrar aquele rapaz, você vai ter uma ansiedade, é normal. O problema é quando ela sai do controle. Quando você perde o controle da ansiedade e ela doma você, em vez de você controlar, você é controlado, isso gera um medo, uma angústia, uma preocupação. Então, essa ansiedade descontrolada, que afeta muitas vezes os sintomas no corpo, são os problemas da atualidade. E outro fator que influencia muito, gente, é que hoje a gente tem muita informação chegando ao mesmo tempo. Quando eu era pequena, que não tinha internet, que não tinha celular, a vida era mais devagar, as informações demoravam a chegar. Hoje é tudo muito rápido e existe uma pressão da sociedade, do mundo moderno, de que você aprenda tudo, de que você saiba tudo. E essa busca por saber tudo, por acompanhar tudo, acaba acelerando o processo, gerando a ansiedade. O Dr. Augusto Cury fala da síndrome do pensamento acelerado e que está associado à ansiedade, que é uma vertente muito interessante, né? Que tem a ver com isso, da busca pelo conhecimento, a busca pelos afazeres, a busca pela vitória. Muitas demandas fazem com que você viva uma vida acelerada, o que não é bom em relação à questão da ansiedade. Mas então, ela pode aparecer no corpo, em sintomas espalhados no corpo, ela pode aparecer de forma generalizada, ela pode aparecer como uma síndrome do pânico, uma crise de ansiedade, e a própria crise de ansiedade, ela pode ser de várias formas. Eu já atendi muitos e muitos pacientes com crises de ansiedade, com síndrome do pânico. E eu posso te falar que eu vi pessoas tendo tonteira, pessoas tendo dormência, pessoas tendo taquicardia, pessoas tendo sudorese, pessoas ficando tontas, pessoas perdendo a noção de onde estão, tendo uma despersonalização, sem saber quem são. Tudo quadro de ansiedade. Tá? Existem os mais comuns e existem até os mais raros. Eu tenho uma paciente que, se ela assistir esse vídeo, ela vai saber que é dela que eu tô falando, que ela sente falta de ar e que tem a ver com toda a história dela, e eu não vou entrar para não entrar numa questão antiética. Mas existem diversos tipos de sintomas relacionados à ansiedade. Não tem certo, não tem errado, tudo é possível. Eu gosto de fazer uma associação com a ansiedade
com algo que foi visto lá quando Freud estava começando a psicanálise. Ele estudou as histéricas. Muito do que as histéricas sentiam e que não tinha explicação eram sintomas de ansiedade. Então, as histéricas que tinham dormências, que perdiam completamente o movimento de algum membro, estava associado à ansiedade. Mas no momento atual, na vida moderna, a gente consegue, até porque a psiquiatria veio para rotular e trazer os nomes dos transtornos, a gente consegue falar do TAG, do transtorno de ansiedade generalizado, a gente consegue botar os sintomas da ansiedade em algumas caixinhas. Mas eu não quero ficar falando de rótulos, eu quero apenas poder explicar para você que se você tem um quadro de ansiedade, não adianta você somente tratar a ansiedade. A gente precisa descobrir, e aí eu falo do Sherlock Holmes emocional, de o que causou essa ansiedade. A ansiedade, ela é um sintoma. Então, o que causou não foi a ansiedade. A ansiedade vem como resposta. Por exemplo, quando uma criança tem um quadro de febre, a febre é o sintoma, não é a causa. A causa de uma febre normalmente é uma infecção. Se você toma só um remédio para baixar a febre, você acaba não tratando as causas que causaram a febre. As causas que causaram. Então, vamos lá. Se a ansiedade é um sintoma, o que será que causou o quadro ansioso? Podem ser milhares de fatores. E aí, é só num tratamento psicológico, numa psicoterapia, que você vai ter a oportunidade de fazer a investigação junto com um profissional capacitado, de entender por que você está trazendo como um quadro de resposta à ansiedade. Pode ser relacionado às feridas emocionais da infância, pode ser relacionado a crenças que você desenvolveu na infância, pode ser relacionado à sua carência, que também pode ser relacionada à ferida emocional. Então, uma pessoa que viveu, por exemplo, um quadro de rejeição na infância, por mais que ela se sinta amada, ela pode ter uma experiência traumática que não foi identificada e ressignificada e está inconsciente. Então, um quadro de abandono, um quadro de humilhação, um quadro de injustiça, um quadro de rejeição, ou até um quadro de superproteção pode fazer com que a criança entre num lugar de ferida emocional da rejeição. Olha que coisa! Quem é a criança que se sente rejeitada? Aquela que tem um questionamento se ela foi amada, se ela é querida. Ela apresenta sintomas como insegurança, desejo de aprovação do outro, preocupação se ela está fazendo o que os outros gostariam que ela fizesse, preocupação com o que as pessoas vão falar. Isso tudo esconde essa ferida emocional. Quando essa ferida emocional tá ali, ó, latente, pulsando, e isso não é escutado, muitas vezes esse transbordo emocional vem em forma de sintoma e a ansiedade é um deles. Então você tem um lugar de um vazio emocional dentro de você e você acaba transbordando esse vazio, essa carência, essa necessidade do outro, do contato do outro, da aprovação do outro, numa forma de estar ansiosa em busca de se sentir querida. Talvez você, com suas resistências, não entenda muito claro o que eu tô falando, mas se você já viveu isso, você vai reconhecer. Então, a carência, ela muitas vezes, ela é um sintoma, e quando a pessoa não é correspondida, isso aparece como um quadro ansioso. Existem casos de pessoas que têm a ansiedade, mas ela está sob controle, e quando essa carência, quando essa necessidade de se sentir amada, se sentir preenchida, se sentir querida, não é reconhecida, aquela ansiedade que estava mais equilibrada, ó,
desequilibra. Então, se você vive uma história de ansiedade, eu quero que você olhe para você e se pergunte: o que eu tenho que aprender com a minha ansiedade? O que a minha ansiedade veio me dizer? Por que ela está no meu filme? Por que eu vivo isso? O que eu tenho que aprender com essa ansiedade? Enquanto você não aprender, você não muda de nível. Você vai continuar tendo experiências semelhantes. Eu sempre falo isso. Então, a gente já viu o que é ansiedade, como ela aparece, de onde ela vem. Então, como é que a ansiedade ataca? Na hora que você mais está se sentindo sozinho, carente, desejando o olhar do outro, a aprovação do outro, muito provavelmente é aí que a ansiedade vai aparecer para te fazer companhia. Você está se sentindo sozinho, você está carente, você está em busca de um afago, de uma aprovação, aí vem o sintoma da ansiedade para te fazer companhia. E aí eu gosto muito de um exercício que na Gestalt Terapia a gente faz muito, que é a cadeira vazia. Experimente imaginar uma cadeira vazia do seu lado. Imagine que a sua ansiedade está sentada ali. Pergunta para ela: o que você veio me dizer? E tenta imaginar o que a sua ansiedade pode te responder. E não se julga. Ninguém é louco por tentar conversar com uma parte sua. Ninguém é louco por tentar conversar com a sua ansiedade. Porque afinal de contas, se ela vem te fazer companhia, você tem mais que conversar com ela e falar: pode ir embora, que eu tô muito bem aqui comigo mesmo. Eu não preciso de você. Certo? Mas se você não conseguir sozinho, a gente pode fazer isso no consultório. Primeira coisa, eu quero saber se o que eu tô falando aqui tá fazendo sentido pra você. Se esse conteúdo é relevante. E se é, deixa o seu like aqui. Já vem aqui, já deixa o seu like. Que assim você me ajuda a saber que esse conteúdo tá bacana. Bom, que mais? Que mais que você quer saber sobre ansiedade? E aí eu escuto: Fabiana, por favor, como é que trata isso? Então vamos lá. Para tratar é psicoterapia. O que acontece, gente? O que eu vejo muito? As pessoas muitas vezes não querem falar dos problemas. Elas querem um remedinho. Elas querem tomar um remedinho que magicamente vai desaparecer. Quantas milhões de vezes pacientes não me perguntaram: não tem um remedinho? Não tem algo que eu possa tomar para fazer isso desaparecer? Seria muito mais fácil tomar um comprimido que aí sem cor, sem gosto, sem cheiro, e não ter que falar das coisas fedorentas, das dores que a gente viveu na nossa história. Que a gente não tenha que lembrar dos momentos desafiadores. Mas eu faço uma metáfora de que a vida é como uma linha de um carretel. Ela dá nós, as experiências de vida dão nozinhos. Um problema mal resolvido aqui, nó aqui. Um problema mal resolvido ali, nó ali. Daqui a pouco esse nó fica embolado. E se você não for desembolar, depois fica muito difícil de conseguir organizar as linhas do seu carretel. Então, acaba que a ansiedade, ela vem como sintoma desses bolos, dessas coisas enroladas. E quando você não sabe resolver, vem uma angústia, uma aflição. Então, o papel da terapia é muitas vezes te ajudar a desembolar esses nós. O remédio que muitas pessoas vão buscar não desata nó. O remédio, talvez, se eu fosse fazer uma metáfora, ele afrouxa o nó. Mas você vai ter que ir lá, abrir esse nó. E é na terapia que a gente abre os nós, que a gente desata os nós, falando daquilo que deu problema. Se lá na sua infância você tem uma memória de uma ferida emocional, não é remédio que vai anestesiar e fazer com que aquilo desapareça. O remédio, eu digo que ele é uma bengala. Você pode se apoiar num remédio se está muito doloroso, mas tem casos que a gente trabalha a ansiedade sem remédio. Tem que encarar. Mas se você encarar, você resolve. Tem gente que vai ao psiquiatra, toma remédio e não quer fazer terapia. E aí, o que costuma acontecer? Melhora. Porque o remédio é como se ele anestesiasse a sua dor. Você não está sentindo muito, mas a dor está ali, numa camada mais superficial, numa camada mais escondida. Só que quando tira o remédio,
Tem muitas histórias de pessoas que voltam os sintomas porque não trabalharam emocionalmente. Se você trabalha emocionalmente e você toma o remédio, quando você tira o remédio, aquele trabalho emocional que foi eficaz faz você conseguir ficar bem e você nunca mais vai precisar tomar remédio na sua vida. É libertador. Mas tratar com remédio sem encarar os problemas, te aviso, não é mágico, tá? Então, minha dica, encara seus problemas, olha para suas dores. Se você precisar, pede ajuda profissional. Tem tanto colega bom, tem excelentes profissionais. E olha, eu tenho uma novidade para você, em primeira mão aqui nesse vídeo no YouTube. Se você não consegue pagar uma sessão de psicoterapia individual, eu estou montando um grupo de psicoterapia em grupo online, onde você vai ter valores realmente acessíveis. Os valores das 4 sessões do mês são mais baratas do que uma sessão individual. Então se torna viável, se torna acessível. Você tem o apoio do grupo e o apoio de um psicólogo experiente. Então você vai conseguir resolver as suas questões. Basta você desejar. Então o tratamento da ansiedade é encarar os seus problemas de mão dada com um profissional que vai te ajudar a olhar para aquele momento doloroso da sua vida. E existem outros exercícios que são muito importantes. Existem exercícios para fortalecer a sua mente, para fortalecer a sua identidade, para fortalecer o seu amor por você, a sua autoestima. Porque vamos voltar na história que eu dei aqui no exemplo hipotético da carência. Se você se fortalece emocionalmente, se você sabe o quanto você é querido, se você sabe o quanto você é amada, se você sabe o quanto você é aprovada por você, você não precisa ficar buscando a aprovação do outro. E se você não precisa ficar buscando a aprovação do outro, a carência diminui. Então existem exercícios para você fortalecer o seu eu, a sua forma de se ver, o seu amor por você. E que num processo terapêutico, um bom profissional vai te ajudar, vai te dar trabalho de casa, dever de casa para você fazer tarefas e que vão te ajudar a chegar lá. E eu vou te dizer uma coisa a mais. Existem coisas que eu aprovo muito, que não são da psicologia, mas que são multidisciplinares e que fazem muito bem, como meditar, como prática da atividade física, como uma alimentação saudável. Então tem vários recursos que você pode usar integrados para ajudar você a diminuir essa ansiedade. E o que você não pode fazer? Você não pode hiperestimular a sua ansiedade. Então, por exemplo, tá numa crise ansiosa, o que você deve fazer? Um exercício de respiração. Como que ele é? Eu vou falar para você aqui, apesar desse vídeo acabar ficando longo, mas tá cheio de dica. O exercício de respiração para baixar a ansiedade, a expiração, a respiração de soltar o ar precisa ser mais lenta do que a inspiração. Então você pode inspirar sempre em 5 tempos e a expiração, soltar o ar em 6, depois em 7, depois em 8, depois em 9, até chegar em 10. Se você estiver vivendo um momento de ansiedade perto da hora de dormir, faça esse exercício deitado, que você vai ver que no 10 talvez você já esteja até dormindo e nem lembre que você estava fazendo o exercício de respiração. Mas eu te falei como deve ser o exercício para acalmar, para te falar o que você não deve fazer no momento ansioso. No momento ansioso você não pode hiperventilar. A respiração curta, ela aumenta a ansiedade, ela aumenta o medo, ela aumenta a preocupação e aí você pode ir para um lugar muito ruim, muito negativo. Outra coisa que a gente não faz no momento de ansiedade é ficar pensando coisas ruins. Então, percebeu que está ansioso, percebeu que está pensando coisas negativas, corta o pensamento. Se puxa a fazer um pensamento positivo, vai ouvir uma música que te relaxa, vai pensar num momento bom, vai ter uma lembrança boa. Sai daquele pensamento negativo. Existem várias outras dicas que eu posso deixar para você, mas eu quero saber a sua opinião. Eu quero saber se esse vídeo já valeu, se você curtiu as dicas que eu deixei para você aqui. Então deixa o seu comentário aqui embaixo para eu saber se eu faço um vídeo número 2 sobre ansiedade.
Deixe sua resposta, me fala o que você achou, me fala se você já fez algum desses exercícios e o que você quer que eu fale mais sobre a ansiedade, certo? Então, ó, você que tá comigo aqui no YouTube, que já é inscrito nesse canal, muito obrigada pela sua participação, pelo seu comentário, isso enriquece a minha vida. E se você ainda não me segue no Instagram, eu tô deixando aqui embaixo para você o meu arroba Fabiana Fux, que lá você vai ter muito conteúdo diário, acompanhar o que eu faço, como é a minha vida, a minha rotina, a minha família, meu trabalho. Você tem muito mais acesso ao meu dia a dia. Então eu te espero por lá também. Eu quero agradecer a sua participação, a sua presença até esse momento do vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!